Vamos! Leylin observou Veyers quando ele saiu e trouxe Yuru com ele. Ele ainda tinha que chegar ao seu destino pretendido, que era a grande biblioteca. Para ele, o que aconteceu foi como um ato de circo e nada mais. Quando a figura de Leylin também desapareceu, o restante dos magos presentes imediatamente se levantou, com os rostos cheios de sujeira. Ser afetado pela batalha do nada e ser suprimido por um domínio da estrela da manhã por um longo tempo os deixou agora em um estado lastimável. Depois, os funcionários que chegaram lentamente começaram a arrumar as estradas e calcularam as perdas. Tudo foi metódico e completo. Gil. De volta ao escritório, a voz de Veyers estava baixa. A arrogância de antes havia desaparecido completamente. Mestre! Uma sombra negra emergiu silenciosamente do chão. Investigue isso. Quem é responsável pelo incidente na Floating Theater Avenue? Quem foi que fez isso no meu relógio? A voz de Veyers estava fria enquanto ele falava de uma maneira criteriosa. Entendido. A figura negra respondeu e retirou-se silenciosamente. Uma vez que Veyers estava sozinho no quarto, ele franziu a testa. Ele começou a vasculhar as lembranças dos acontecimentos do dia e um sorriso frio apareceu em seus lábios. Tentando me usar como bucha de canhão, hein? Boa! Muito bom! Quantos entre aqueles que alcançaram o reino da estrela da manhã eram tolos? Não importava quão jovem ele parecesse, mesmo que parecesse criança, Veyers viverá quase 100 anos. Ficou claro para ele o que havia acontecido. Provocando uma estrela da manhã magus apenas por alguma falsa reputação? Ele não faria nada tão estúpido. Mesmo que o seu apoio possa sofrer a reação adversa, ações inúteis devem ser evitadas, se possível. Aquele feiticeiro Leylin de hoje foi bastante interessante. Como ele está sendo preso por alguma reputação inútil. Através dos eventos que ocorreram naquele dia, Veyers formou uma impressão favorável de Leylin. Ele estava atualmente furioso com a pessoa que havia criado essa situação. Talvez eu tenha mantido um perfil discreto por muito tempo, e algumas pessoas começaram a pensar que sou um alvo fácil, ele murmurou para si mesmo após um longo período de silêncio. A temperatura caiu quando sua voz soou, e o lugar se transformou em um país das maravilhas geladas. Claro, Leylin não sabia de nada disso. Depois que Veyers partiu, ele chegou à grande biblioteca sob a orientação de Yuru. A verdade é meu chamado. A busca do conhecimento é a base de toda a força. Leylin estava atualmente observando um grande número de estátuas em um palácio aparentemente sem limites. Eles eram proporcionais e tão detalhados que podiam diferenciar os fios de cabelo de seus corpos. Isso os fez parecer reais. Os pedestais sob essas estátuas continham informações como seus períodos de tempo, máximas, conquistas e afins. Leylin voltou sua atenção para o período de tempo da estátua central depois de ler sua máxima. Ilesme. Ano 1327. Apenas uma data de nascimento e nenhuma data de morte. Ele poderia ter vivido por mais de 5.000 anos? Leylin olhou para esta estátua em espanto. Ele viu um velho gentil lá, uma barba branca imaculada flutuando na frente de seu peito. Um par de sábios olhos se escondeu atrás de óculos com aros circulares. Este é o grande sábio, Lord Ilesme. Ele era o governante de primeira geração de Sky City e é um mago de Breaking Dawn. Enquanto seu paradeiro é desconhecido, muitos ainda acreditam que ele está vivo, e talvez esteja arriscando sua vida explorando mundos estrangeiros. Yuru estava cheia de admiração enquanto fazia a apresentação. Milímetro. Leylin tinha visto alguma informação sobre este grande sábio, mas todos estavam misturados com lendas e rumores. Nenhuma foi tão específica quanto a base da estátua. Ele circulou a floresta de estátuas com interesse, descobrindo que apenas os magos da Estrela da Manhã e acima eram permitidos aqui. Eles eram acadêmicos que haviam feito contribuições significativas para o Sky City ou o Magus World. Havia um pequeno número de magos que eram como Ilesme, com apenas um nascimento, mas sem data de morte. Isso significava que havia uma boa possibilidade de eles ainda estarem vivos, talvez presos em mundos estrangeiros ou antigas formações de magia. No entanto, se eles aparecessem como um grupo,
a força que possuíam era suficiente para que todo o continente central tremesse. Sem as contribuições dos sábios do passado, não haveria os magos de hoje. Leylin parecia solene enquanto se curvava diante das muitas estátuas. Eu, Leylin Farlier, terminarei todo o seu trabalho inacabado e resolveremos todos os arrependimentos. Claro, ele que só deveria dizer isso dentro de sua mente. Se Yuru ouvisse, as coisas seriam um pouco problemáticas. Embora o continente estivesse cheio de magos ambiciosos, havia poucos tão egoístas quanto Leylin. Depois que prestaram seus respeitos, Yuru trouxe Leylin para a entrada do que parecia ser um templo grego. Meu senhor, aqui está a entrada da grande biblioteca. A coleção aqui na Cidade do Céu está aberta a todos os magos, sem restrições. O que surpreendeu Leylin foi que a entrada da biblioteca não tinha portas, nem havia guardas. Todos podiam se mover livremente. Um brilho quente e confortável de feitiços de luz eterna encheu a área. Magos passavam por Leylin de vez em quando, mas enquanto havia muitos deles, eles geralmente eram muito quietos. Yuru falou em voz baixa pelo ouvido de Leylin. A grande biblioteca está montada sobre uma gigantesca formação mágica e está sendo gerenciada por um gênio espiritual senciente. É responsável por toda a gerência. Embora não haja guardas estacionados aqui, nunca houve um incidente até o momento. Nunca houve um incidente aqui. Leylin assentiu. Isso significava que além dos efeitos básicos de repelir poeira, umidade e chamas, a gigantesca formação de magia também possuía uma capacidade defensiva extremamente mais poderosa. Sim. Há rumores de que a formação de feitiços defensivos da grande biblioteca pode até confinar uma estrela da manhã. Ela ficou apreensiva enquanto falava, espiando Leylin, com medo de que ele se zangasse. No entanto, Leylin permaneceu calmo e Yuru não sabia dizer se estava feliz ou irritado. Não é ruim. Minha expectativa sobre a informação aqui aumentou ainda mais agora. Com o gênio espiritual gerenciando a área, todos os cantos da biblioteca provavelmente estavam sendo monitorados. Com o Abilimber Tringi para suprimir até as estrelas da manhã e os reis magos da Cidade do Céu estarem prontos para dar apoio muito rapidamente, se alguma coisa acontecer, parecia haver uma defesa impenetrável. Houve obviamente uma vasta quantidade de informação. Havia um corredor grande e luminoso após a entrada que poderia conter mais de 1000 pessoas sem ficar lotado. No meio havia centenas de mesas e o que pareciam terminais. A grande biblioteca está dividida em 7 níveis. Os 3 primeiros estão abertos a todos os magos, e você pode navegar depois de pagar um certo número de cristais mágicos. As informações e documentos no 4º nível e acima são mantidos em sigilo, e só é possível navegar por eles usando pontos de informações. Leylin ficou de lado, observando um magus operando o sistema. Depois de inserir cristais puros no terminal e usar a força espiritual para interagir com ele, ele tirou uma bola de cristal vazia na abertura de outro dispositivo. Grandes quantidades de informação foram transmitidas, instantaneamente preenchendo a bola de cristal com informações. Transmissão de dados, bem como um backup, gritou Leylin, surpreso. Felizmente, o terminal não podia enviar diretamente informações para a memória do Magus, ou Leylin estaria preocupado que algo como o AI chip existia neste mundo. Sim. Contanto que seja uma informação que o gênio espiritual tenha um backup, ela pode ser duplicada usando o terminal. Claro, há uma taxa obrigatória. Algumas informações foram armazenadas em determinados materiais especiais e só puderam ser apresentadas nesse formato específico. Por exemplo, havia alguns livros que o gênio espiritual não conseguiu duplicar e exigiu que se lesse usando a cópia física. Leylin agora tinha tantos cristais mágicos que ele pouco se importava com eles. Ele perguntou a Yuru, como obtenho pontos de informação? Existem 2 métodos. Uma delas é completar as missões do Comitê dos Sábios. A segunda é fornecer à biblioteca interna do gênio espiritual informações que ainda não possuem. Um deles receberá pontos de informação com base no valor da informação adicionada. Yuru riu ironicamente, mas eu não recomendo o segundo método. Isso poderia ter sido possível nos primeiros dias, mas com a adição de gerações de magos, há muito pouca informação que a grande biblioteca ainda precisa obter.
Depois de ouvir como a biblioteca funcionava, Leilin ficou quieta por um longo tempo e respirou fundo. Que ousado! Exclamou ele. Mesmo os 3 primeiros níveis sendo divulgados mostraram como eles eram ousados. O sistema de conversão de pontos de informação também permitiu que a biblioteca se tornasse mais abundante em informação e, nesse ponto, havia acumulado um vasto tesouro de conhecimento. Um enorme acúmulo de informações permitiu que Sky City resistisse ao teste do tempo. Considerando-se uma das organizações mais fortes no continente central, não era nem um trecho. Yuru trouxe Leilin para um terminal. Depois de pagar os cristais mágicos, ela passou um cartão de cristal branco para Leilin. Este é um cartão de cristal em branco. Todo recém-chegado aqui irá obter um. Você pode escolher selá-lo com sua força espiritual ou deixá-lo aberto. No entanto, você precisará manter seu cartão de cristal adequadamente ou, caso contrário, qualquer pessoa poderá usá-lo. Com uma varredura da força da alma de Leilin, o cartão da biblioteca começou a emitir um brilho negro. Ele colocou o cartão em uma pequena depressão e a tela do terminal instantaneamente se iluminou. Algumas linhas de um roteiro familiar apareceram nele e deram a ele algumas escolhas. Leilin não tentou examinar o sumário, mas preferiu obter pontos de informação fornecendo dados. Embora Yuru tenha mencionado que o banco de dados já estava completo, Leilin estava confiante. Seu AI-chip tinha muita informação sobre o mundo da lava. A grande biblioteca não poderia ter informações de mundos estrangeiros, poderia?